Zambelli, assim como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que tem algumas ações aí, e é sempre importante a gente separar. A Carla Zambelli também tem. A Carla Zambelli foi condenada já a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ela acessou, junto com o hacker Walter Delgatti Neto, que também foi condenado, o site, o sistema, colocou lá, por exemplo, que o ministro Alexandre de Moraes pedia sua própria prisão. Ela foi condenada e dias depois da condenação, de receber a condenação, ela avisou numa entrevista que estava fora do país. Aí depois a gente foi descobrir que ela passou pela Argentina, pelos Estados Unidos e estava em um hotel em Roma, na Itália. Foragida por 2 meses quase, adicionada à lista vermelha da Interpol, e agora ela passa lá, foi presa, e agora ela passa pelas audiências de custódia para saber o que vai acontecer com ela em um dos 3 cenários possíveis, ou a prisão lá na Itália mesmo, ela é cidadã italiana, ou asilo político, ou a extradição para ela cumprir a pena dela aqui no Brasil. E hoje o Supremo volta de forma virtual a avaliar a outra ação, julgar a ação que é de quando ela saiu correndo atrás de uma pessoa, de um civil, na rua com uma arma, né? E aí a condenação pode ser menor, de até 5 anos, mas também é um caso que chamou bastante atenção, que é esse vídeo que a gente acompanha aqui. Enfim, essa condenação pode piorar o caso da Carla Zambelli lá na Itália, ou não tem absolutamente nada a ver. Pode piorar na condenação dela aqui, juntar as penas, ela pode acabar, se for extraditada, ficando mais tempo na cadeia. E acho que também dá para completar, doutor, sobre a questão dela continuar deputada, que daí acho que liga com o que a gente começou a falar do Eduardo Bolsonaro. Tem uma situação ali um pouco parecida, mesmo que já tenha, né, o ministro já tenha pedido para que ela perca o mandato dela. Desculpa, mas isso ainda não aconteceu. Perfeito, Natália, exatamente. Por que ainda não aconteceu essa cassação automática do próprio mandato? Porque, em tese, ainda não houve a condenação, apesar de já ter uma posição que determinou, pelo menos quase a maioria, de 5 anos e 3 meses no regime semiaberto, ainda não houve o trânsito em julgado, ou seja, após a decisão do STF, ainda caberá recurso, ainda que tenha alguns recursos no regimento interno da própria casa, caberá, mas talvez, muito provavelmente, não modifique a decisão. Sobre a questão da dificuldade na extradição, uma facilidade em relação à nova condenação, tem que deixar claro que essa audiência que ela vai passar lá na Itália não tem nada a ver com a análise se cometeu ou não crime. Lá é apenas uma análise para ver se ela será mantida presa durante o processo de extradição ou um possível processo de asilo, ou ela ficará fora de casa pelo mesmo motivo do Bolsonaro, a questão de saúde, que foi o que ela alegou, que estaria muito debilitada. Agora chegaram notícias que estaria fazendo greve de fome dentro do próprio presídio. Então, essa audiência será exclusivamente para isso. Ainda haverá o processo de extradição, no qual o Brasil e a própria Itália têm tratado. Então, se porventura for decidido o processo de extradição, que é um processo demorado, em torno de 1 ano e meio, 2 anos, a própria Polícia Federal irá buscar a Carla Zambelli e trazer. Henrique, envolvendo 2 condenações, piora a situação dela? Para o processo de extradição, acredito que não. Porque é um processo meio que formalizado e segue um rito, então uma condenação a mais não seria o problema, porque já iniciou. O problema é que no Brasil, se porventura ela for extraditada, aí sim, as penas serão somadas, cada uma na sua proporção, com 2 regimes de cumprimento de pena diferente, pois ainda que ela esteja no semiaberto, nesses 5 anos e 3 meses, se condenada, o processo de 10 anos é regime fechado. Então, para efeitos práticos, ela ficará no fechado, cada crime tem a sua fração específica, a de se analisar se é hediondo, se não é, por exemplo, porte ilegal, tem que ver se foi um porte ilegal de uso restrito ou com numeração suprimida. Tudo isso envolve no momento de progredir, e quando eu falo progredir é sair do fechado para ir para o semiaberto,
e do semiaberto para o regime aberto, ou uma condicional. Né? Então é um processo bem longo, então totaliza uma pena de mais de 15 anos, ser condenadas nos 2 delitos que serão apurados na sessão de hoje. É uma situação bem complicada também para ela. Uhum.